Eu queria saber o que é exatamente o anel mágico, como ele é feito e para que serve o anel mágico. Tá. O anel mágico é um talismã. E aqui eu vou falar a diferença entre talismã e amuleto. O talismã, ele tem toda uma preparação e ele tem toda uma ritualística para ser preparado, e nele são escritos figuras que fazem a correlação direta com os astros ou com vamos dizer assim, com esses pneumas, né? Com esses pneumas a gente pode chamar de entidade, pneuma, espírito. Então ele guarda quase a potência desses espíritos nele mesmo. Então o talismã ele é feito pela mão humana. Agora o amuleto é uma coisa mais da natureza. Por exemplo, um pezinho de aquela coitadinha patinha de coelho para dar sorte. Isso daí é um amuleto. Uma pedra que eu peguei, não sei o quê, e vou usar, Isso aí pode ser um amuleto. Mas um talismã, ele tem toda uma preparação mágica, tem toda uma ritualística, e a ideia dele é canalizar a potência desses pneumas que estão nas esferas celestes para aquele objeto. Então, o anel mágico, ele é um talismã. E ele não é uma invenção também do medievo. Na antiguidade, ali nos papiros gregos de magia também tem descrições. Papiros gregos de magia são textos encontrados no Egito, mas escritos principalmente em grego. Ali entre o século I da Era Comum, como tu falaste, eu estava falando da Era Cristã, mas assim, eu acho que o público deve conhecer a referência, né? Da Era Comum, o primeiro século até o quarto século, quinto século. Uma colega pesquisadora, Ana Paula, ela falou que se encontra até no século VIII textos, né? Esses textos mágicos ali no Egito. Então, já fala sobre esse anel mágico, exatamente o anel mágico de Hermes. E eu trabalho no meu texto de Mercúrio, que é a mesma potência, vamos dizer assim, só que Hermes, né, um nome grego, e Mercúrio, um nome romano. Então, a feitura, a explicação de como fazer esse anel já tem lá na antiguidade. Só que no medievo ele vai estar bem mais complicado que na antiguidade. Isso mostra o caminho do conhecimento. Quando foi sendo feitas as compilações, foram sendo acrescentados outros conhecimentos, outros textos. Quando chega no medievo, fica extremamente complicado de fazer esse anel mágico. E ele tem autores que falam que ele tem uma relação com o antigo ritual de trazer os deuses para as estátuas. Esse é um ritual que a gente tem textos que falam sobre eles. No Egito, na Grécia, na Mesopotâmia. Existe um ritual que na Mesopotâmia, a Janaína trabalhou com isso, a Zedebelski, que é a abertura de boca, onde tem todo um ritual para que a potência de uma divindade habite a estátua. Então, mas com o tempo, com as perseguições e até mesmo com a ascensão do cristianismo, fica difícil estar levando uma estátua para lá e para cá. Então, com isso, foi-se criando objetos, né, que já existiam antes também, plaquinhas, coisas que se pudesse carregar. E o anel foi uma grande sacada, Então, o princípio é quase o mesmo, né, de tentar, através de rituais, que tem todos os procedimentos e os elementos dos rituais, eles têm como eu vou dizer assim, eles têm quase uma tabela que tem uma correspondência. Por exemplo, astrológica e astronômica, por causa dessa relação micro e macrocosmos. Então, o anel de Mercúrio, a cor é verde. Então, tem que ser uma pedra, uma esmeralda. O mago tem que se vestir de verde. Tem que ser numa quarta-feira, que é o dia de Mercúrio. Mas no Sol, com o Sol em Leão. Então, tem toda uma questão da temporalidade ali, que tem que ser toda correspondente para que o ritual tenha êxito e esse anel, possa receber a potência, porque dentro desse ritual que eu estou descrevendo ali no texto, aparece um espírito no final do ritual. E aí tu pede para aquele espírito o que tu queres. E o anel de Mercúrio é principalmente um anel para o conhecimento, para que a pessoa que traga ele tenha o conhecimento de tudo, e que tudo que as pessoas pensam, e não tem segredo para essa pessoa, que é algo bem interessante para um rei, né, que está todo o tempo preocupado com traições.
Então, o anel, ele é feito, então, tem a pedra, mas a pedra não é o anel todo, porque o metal também que é utilizado para o anel é importante. Então, o talismã não é só a pedra, não é só o metal, não é só a figura que é escrita. O talismã é todo o objeto. Só que nos textos ele não vai ser chamado de talismã, vai ser chamado de imagem. Então, a palavra utilizada no medievo, principalmente para falar do que nós chamamos de talismã, é imagem. Talismã é uma palavra árabe, mas que vai ser usada só no final do medievo.